Você sabia que nem todo mundo que está na igreja é convertido? E nem todo mundo que às vezes quer até te ensinar é nascido de Deus? A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E a pessoa tem que se fazer ser escolhido. Entendeu? Às vezes a pessoa vê a igreja cheia e pensa que ali está a verdadeira bênção. E na verdade as pessoas, a maioria, ela está acostumada ali naquela igreja. É o mesmo comparado com o costume da tua casa que tu mora. E tu tá ali, tá acostumado ali. Tu sabe aonde tu pode caminhar até no escuro dentro da tua casa, tu sabe onde é que está todas as coisas. Está acostumado com aquela casa. E muitos hoje, dentro da igreja, estão acostumados com aquela igreja. Prova está que elas estão vendo coisas erradas ali, os escândalos dentro da igreja, estão se mantendo ali. Porque ela está acostumada ali. Ela vê ali o pastor traindo a esposa, o pastor roubando, o pastor enganando as pessoas, mas ela está acostumada ali, porque ela quer se manter ali para agradar o homem. Então, no livro de Gálatas, capítulo 1, o evangélico de Gálatas, diz que importa agradar a Deus e não aos homens. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Que muitos estão enquadrados nessa frase aqui. No livro de Atos, no livro de Gálatas, a Escritura deixa bem claro que não há como agradar a Deus e os homens. Ao mesmo tempo, portanto, cada um deve avaliar as suas próprias atitudes para descobrir que se tem servido. E quem deseja muito agradar as pessoas, carrega no seu íntimo o objetivo de se promover. Ele está procurando o homem que promove ele, que dê elogio para ele. E é por isso que ele está ali, está acostumado ali, que ele está esperando promoção do homem, não de Deus. Entendeu? A sua prioridade é conquistar as bênçãos humanas para satisfazer os seus interesses pessoais. Nem que para isso tenha que praticar até o que é o contrário à fé. Por isso que muitos começam bem na sua jornada cristã, mas vêm as pressões, os problemas, as lutas, fazem abandonar o princípio inicial da fé, que é agradar e depender somente de Deus para ficar na dependência dos homens. Então é por isso que você vê muitas pessoas que estão somente acostumadas na igreja, porque elas querem elogio, não querem que pregue sobre o pecado dela. Ela fica triste, fica brava. A maioria até sai da igreja quando toca naquele ditado que diz: tocou na minha ferida. E isso, tu vê muitas pessoas dentro da igreja que às vezes pega um pastor que não pega contra o pecado e só dá palavras doces, tá entendendo? E ela se acostuma naquele lugar. E depois, para sair dali, ela enterra o umbigo dela ali, não adianta. Porque, claro que a gente não deve estar pulando de igreja em igreja, mas a pessoa tem que ver se ela a fé dela está cauterizada somente no Senhor Jesus ou se está no homem. Porque a maioria estão vendo coisas ali
que nem está na Bíblia, que estão ali. Tem um exemplo de igrejas grandes aí que pregam coisas que não estão na Bíblia, que tem que dar casa, carro. Mas a pessoa se acostuma ali. Às vezes até dá a casa dela, dá o carro dela. Porque ela está pegada no homem. Por isso que Paulo fala no livro de Gálatas. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Quem agrada o homem não é de Deus. Entendeu? Vai chegar a hora que ela vai vir uma luta grande, vai vir uma repreensão forte, e ela não vai ter suporte espiritual para suportar. E ela vai acabar até saindo da igreja, abandonando a fé, porque ela nunca se apegou com Deus, ela se apegou no homem. Você pode ver quando troca de pastor, ela sai da igreja. O meu pastor foi embora. Entendeu? São pessoas que não têm o próprio Espírito Santo. Ela está agradada na placa da igreja, no pastor. O pastor saiu, ela sai também. Tá entendendo? Por isso que Paulo diz que nós temos que agradar somente a Deus. Porque se a pessoa não agradar a Deus, que a primeira repreensão que ela levar, ela vai sair. Entendeu? Porque nem todo mundo é nascido de Deus. Nem todo mundo tem suporte espiritual para suportar as lutas. Você pode ver o que sai de pastor e bispo dessas igrejas grandes. Por que sai? Porque não tem o alicerce espiritual. Porque aqui no livro de João capítulo 8, aliás, João 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele não reclama nada, ele confia em Deus. Mas quando a pessoa está agarrada no homem, primeira repreensão, se trocar ela, principalmente pastor, bispo, se transferir eles para outro lugar, tirar eles de uma igreja grande e botar numa pequena, ele já usa o sentimento e sai da igreja, ainda sai falando mal da igreja, porque nunca foram nascidos de Deus. O nascido de Deus está enquadrado aqui no João 3,8. Ele é igual o vento, aonde o vento sopra ele vai. Tu não sabe que lado está indo o vento. Tem que deixar Deus. Então, ocorre muito hoje de bispos, pastores e membros que estão ali acostumados naquela igreja. Estão agarrados no bispo, no pastor, na placa da igreja. Entendeu? Eles nunca foram nascidos de Deus, porque o nascido de Deus ele não reclama nada. Entendeu? A Bíblia diz que o nascido de Deus tem que ter a mente de Cristo. E aquele que tem a mente de Cristo pode fazer o que ele quiser com ele, que ele não reclama nada. Porque ele está ali para servir a Cristo. Ele tomou, por exemplo, Jesus, que foi espancado, foi morto, foi detonado para aquele soldado, todo ensanguentado, na cruz com os pregos, pregando as mãos e os pés dele. Ele disse: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ele não usou o sentimento, porque o sentimento, como está aqui escrito em Tiago, ele é daqui da terra, animal e demônio. Se a pessoa não aceitou a repreensão, porque ela tem demônio. Já não somos nada, meu amigo. Eu nada, entendeu? Quando aquele pastor da Universal, ele botou o dedo na minha cara e disse que eu nunca ia ser pastor, eu fiquei quietinho e depois, quando terminou o culto, eu convidei ele para uma churrascaria
paguei um churrasco para ele, porque o mal não se paga com mal. O nascido de Deus, ele não paga o mal com o mal. Porque em Hebreus 11, Jesus disse, a mim pertence a vingança. Então, nem todo mundo que está na igreja está apegado em Jesus. Às vezes estão apegados na placa e estão apegados no pastor. O pastor sai, ele sai também. O pastor não vem, ele não vai também. Está entendendo? Por isso que tem milhares de pessoas acostumadas na igreja. Porque só vai ver se realmente ele é nascido de Deus, é quando ele se mantém firme na fé. E nada tira ele daquela situação. Por isso que tu vê muitos pastores de igreja que estavam pregando em igreja grande, e o pastor tirou ele daquela igreja grande, botou ele numa pequena, ele saiu da igreja. Por que ele saiu? Porque ele nunca foi nascido de Deus. Amém, queridos? Assim são os membros também. Fiquem todos na presença de Deus. Se você quiser me seguir, eu te agradeço. Só dá uma curtida aí, se inscreva no meu canal e com certeza Deus vai te abençoar. Amém?